Olá, galera de todo o Brasil, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Pois bem, para quem não me conhece, meu nome é Renato Saraiva, eu sou membro do Ministério Público do Trabalho, sou procurador do trabalho, sou diretor pedagógico do Complexo de Ensino Renato Saraiva, do SES Cursos Online, e também sou professor de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, e tenho várias obras escritas envolvendo o direito do trabalho. E hoje eu vim comentar a Lei Complementar 150 de 2015, que veio a regulamentar a PEC dos domésticos, a Emenda Constitucional 72 de 2013. E em 2013, através da Emenda Constitucional 72, a Emenda Constitucional assegurou aos empregados domésticos os mesmos direitos daqueles trabalhadores com vínculo de emprego permanente, os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. Claro que alguns desses direitos dependiam ainda de regulamentação, como era o caso do seguro-desemprego, como era o caso do salário-família, como era o caso do fundo de garantia por tempo de serviço. Pois bem, no dia 1º de junho foi sancionada a Lei Complementar 150 de 2015. Exatamente essa Lei Complementar 150 de 2015 que nós vamos agora analisar. Esse é bem interessante, esse vídeo, que serve tanto para aqueles que são operadores do direito, um abraço especial para os meus alunos, como para todas as pessoas do Brasil afora, porque aquele que mantém na sua residência, na sua casa, o empregado doméstico, tem interesse, claro, em assistir esse vídeo, não é mesmo? Bom, a primeira situação interessante na Lei Complementar 150 é que ela deixou claro quando haverá vínculo de emprego e quando não haverá vínculo de emprego envolvendo o empregado doméstico. Essa definição em relação a quantos dias se caracteriza ou não o vínculo de emprego ficou clara na Lei Complementar 150 de 2015. O artigo 1º dessa lei deixa muito claro que, olha aqui no slide, ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa a pessoa ou a família, no âmbito residencial desta. Até aí, gente, nada mudou. O empregado doméstico presta serviço à pessoa ou à família, no âmbito residencial desta, sem fins lucrativos. A novidade está aqui, olha lá. Por mais de 2 dias por semana. Ou seja, agora, para ser enquadrado como empregado doméstico e não como diarista, tem que trabalhar na residência por mais de 2 dias na semana. Tem que trabalhar na residência por mais de 2 dias. Então, agora ficou claro. Porque dependendo do tribunal, um tribunal interpretava de uma maneira, outro tribunal interpretava de outra. Não. Agora, para ser empregado doméstico, tem que trabalhar por mais de 2 dias na residência. Até 2 dias, ele vai se enquadrar como diarista. Não terá vínculo de emprego. Essa é uma novidade, foi uma novidade positiva, porque acaba com essas discussões doutrinárias e essas divergências jurisprudenciais. Um tribunal reconhece com 2 dias, outro tribunal reconhece com 3, outro com 4, agora não. Mais de 2 dias, prestando serviço na residência sem fins lucrativos, a pessoa, a família, é considerado empregado doméstico. Outra situação que ficou bem clara na Lei Complementar 150. Menor de 18 anos não pode trabalhar como empregado doméstico. Olha o que tem agora na lei. É vedada a contratação de menor de 18 anos para o desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção número 182 de 1999. Então, ficou claro, já estava na Convenção, que tinha sido ratificado pelo Brasil, e agora está na Lei Complementar 150. Atenção, dona de casa, não pode contratar como empregado doméstico menor de 18 anos. A legislação proíbe. Ok? Vamos adiante. Em relação à jornada, a própria Emenda Constitucional 72 de 2013 já tinha assegurado a jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais para o doméstico. A Lei Complementar 150 repetiu essa situação. Então, ao empregado doméstico, qual é a jornada? Olha aqui, jornada 8 horas diárias e 44 horas semanais. Se fizer horas extras, a remuneração da hora extraordinária será de no mínimo 50% superior ao valor da hora normal.
ficou igual aos demais trabalhadores urbanos e rurais. Jornada de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Se fizer horas extras, o adicional de horas extras será de, no mínimo, 50% do valor da hora normal. Bom, mas aqui, em relação ao empregado doméstico, a Lei Complementar 150 de 2015 permitiu a compensação da jornada. Vamos dar uma olhadinha no slide? Olha lá. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído o regime de compensação de horas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia. Qual é a diferença para os demais trabalhadores urbanos e rurais? É que o acordo de compensação de jornadas dos trabalhadores urbanos, por exemplo, o banco de horas, que está lá no artigo 59, parágrafo 2º da CLT, esse tem que ser implementado mediante norma coletiva. Tem que ter convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Aqui, o banco de horas, aqui, a compensação de jornada para o empregado doméstico não precisa de norma coletiva. Pode ser um simples acordo escrito entre empregado e empregador. Bom, mas vamos continuar. Mas eu posso, todas as horas extras eu posso destinar à compensação? Não. A lei complementar trouxe uma observação. Vamos dar uma olhada no slide. No regime de compensação, será devido o pagamento como horas extraordinárias, na forma do parágrafo 1º, das primeiras 40 horas semanais excedentes ao horário normal de trabalho. Então, veja. Vamos supor que o empregado doméstico, nesse mês, prestou 60 horas extras. Eu posso compensar as 60 horas extras? Não. As primeiras 40 horas extras prestadas no mês têm que ser pagas como hora extra. A hora normal, acrescido do adicional de 50%. As outras 20, no meu exemplo eu falei de 60, as outras 20, sim, eu posso compensar em até um ano. Então, as primeiras 40 horas extras no mês prestadas pelo empregado não poderão ser compensadas, terão que ser pagas como hora extra. Só a partir da 41ª é que ela pode entrar num banco de horas para ser compensada em até um ano. Tá certo, minha gente? Muito bem. Lembrando, olha aqui, você que está assistindo essa aula, que do dia 18 ao dia 20 de junho de 2015, nós vamos realizar o Congresso Jurídico Online de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, de 18 a 20 de junho. O congresso, gente, é gratuito. Acesse lá congresso.ses.com.br e se inscreva gratuitamente. Nós vamos ter, inclusive, um painel comentando muito, tudo sobre o trabalho doméstico, vamos ter outro painel falando sobre terceirização, vários painéis falando sobre toda a reforma previdenciária que tem ocorrido. Então você não pode perder. De 18 a 20 de junho de 2015, o terceiro Congresso Jurídico Online gratuito, agora de Direito do Trabalho e Previdenciário. Tá certo? Dá uma olhadinha aí no slide. Não se esqueça, então, 18 a 20 de junho. Totalmente gratuito. Muito bem. O saldo de horas de 40, das 40 primeiras horas mensais poderá ser compensado no período máximo de um ano. Então, prestou 60 horas extras no mês. As primeiras 40 horas paga como horas extras e as outras 20 compensa em até um ano. Precisa de norma coletiva? Não, basta um acordo escrito. Bom, agora, gente, também ficou claro que o repouso semanal remunerado da empregada doméstica será preferencialmente aos domingos. Ou seja, deverá ser aos domingos. E também ficou claro na Lei Complementar 150 de 2015 que a empregada doméstica não deve trabalhar nos feriados. Atenção você, babá também é empregada doméstica. A babá não tem que trabalhar nos feriados. A empregada doméstica, o repouso semanal deverá ser aos domingos. O repouso semanal remunerado deverá ser aos domingos. No feriado, todos os feriados, a babá ou a empregada doméstica, o empregado doméstico de maneira geral, não terá que trabalhar. Lembrando, olha aqui no slide, que o trabalho não compensado, prestado em domingos e feriados, se excepcionalmente ela trabalhou em domingos ou feriados, vai ter que ser compensado. Se não for compensado, a remuneração do domingo ou do feriado será paga em dobro, sem prejuízo da remuneração do repouso semanal. O certo é a empregada doméstica folgar aos domingos e a empregada doméstica ou o empregado doméstico não trabalhar nos feriados. Mas se excepcionalmente ele trabalhou no domingo ou no feriado, tem que haver uma folga compensatória
em outro dia da semana, sob pena da remuneração do domingo ou do feriado, ser paga em dobro. Bom, a Lei Complementar 150 de 2015 trouxe também a possibilidade de você contratar a empregada doméstica ou empregado doméstico em regime de tempo parcial. Gente, quem trabalha em regime de tempo parcial trabalha no máximo 25 horas semanais. Quem trabalha em regime de tempo parcial trabalha no máximo 25 horas semanais. Claro que o salário a ser pago para quem trabalha em regime de tempo parcial vai ser proporcional à jornada trabalhada. Certo? Por exemplo, se alguém ganha um salário mínimo para trabalhar o dia todo, em tempo integral, eu posso pagar meio salário mínimo para ele trabalhar meio período? Posso. Ô, pastor, mas ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. É verdade. Ele não vai estar ganhando menos que o salário mínimo, vai estar ganhando um salário mínimo proporcional à jornada trabalhada. Pois bem, o trabalho em regime de tempo parcial, que já existia na CLT para os demais trabalhadores urbanos, agora foi importado, digamos assim, para a Lei Complementar 150/2015. Dá uma olhadinha no slide. Olha lá. Agora, na Lei Complementar 150, considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda de 25 horas semanais. O salário a ser pago ao empregado sob regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada em relação aos empregados ou ao empregado que cumpre as mesmas funções tempo integral. Beleza, até aqui igual a CLT. Certo? Só que o trabalho em regime de tempo parcial da CLT, em regra, o trabalhador não pode fazer hora extra, não pode participar de acordo de compensação de jornada e não pode converter um terço de férias em abono pecuniário. Já aqui, no trabalho em regime de tempo parcial do empregado doméstico, a lei permitiu que houvesse horas extras. Eu, particularmente, acho errado isso, que descaracteriza o trabalho em regime de tempo parcial. O trabalho em regime de tempo parcial da CLT, para os demais empregados urbanos, não pode fazer hora extra. Mas para o doméstico, a Lei Complementar 150 possibilitou isso. Dá uma olhadinha. A duração normal do trabalho do empregado em regime de tempo parcial poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente a 1 hora diária. Então, ele pode fazer até 1 hora extra, mediante simples acordo escrito entre empregador e empregado. Observado um limite máximo de 6 horas desculpe, minha gente, observar o limite máximo de 6 horas diárias. Então, aqui, no trabalho em regime de tempo parcial da doméstica, ou do doméstico, da Lei Complementar 150, que é de 25 horas semanais, pode haver 1 hora extra por dia, totalizando 6 horas diárias. Uma novidade, isso não existia no âmbito do empregado doméstico. Outra situação foi a possibilidade de se instituir, no âmbito doméstico, a escala de 12/36. Olha aqui no slide. É facultado às partes, mediante acordo escrito entre essas, olha só acordo escrito, depois eu vou falar sobre isso, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados intervalos para repouso e alimentação. Veja, na CLT, ou para o trabalhador urbano, o próprio Tribunal Superior do Trabalho admitiu a possibilidade da escala de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. O TST admite isso, não é verdade? 12 horas de trabalho, 36 horas de descanso. Mas o TST determina que essa escala de revezamento tem que ter norma coletiva autorizando. Tem que ter convenção coletiva do trabalho ou acordo coletivo do trabalho autorizando. É muito comum essa escala de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso no serviço de vigilância, na área de saúde. Pois bem, aqui para o empregado doméstico, às vezes, principalmente cuidador de idoso, né, essa escala de 12/36 vai ser muito benéfica, porque às vezes fica lá um cuidador de idoso durante o dia tem um e à noite tem outro. Então essa escala de 12/36 para o empregado doméstico foi muito para beneficiar aquelas pessoas que tomam conta, os empregados domésticos que tomam conta de enfermos. Certo? Então, pode haver a escala de 12/36? Pode. Precisa de norma coletiva para o empregado doméstico? Não. Basta um acordo escrito entre empregado e empregador. Então, pode haver a escala de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Na prática, vai ser muito utilizado para, por exemplo, cuidador de idoso, cuidador de uma pessoa enferma. Certo? Olha aí uma novidade também. Aqui, gente, criou-se uma outra novidade na Lei Complementar. Às vezes você vai viajar
e você tem criança, e você leva babá. Você leva o empregado doméstico, vai para o exterior, para os Estados Unidos, por exemplo, e leva o empregado doméstico para cozinhar. Isso foi regulamentado na Lei Complementar 150 de 2015. Vamos lá dar uma olhadinha no slide. Olha lá. Em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador prestando serviços em viagem, olha aí, serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período, podendo ser compensadas as horas extraordinárias em outro dia. Então, viajou, só o horário que ele está trabalhando é que vai ser computado, porque às vezes o empregado doméstico viajava e não, eu estou trabalhando 24 horas, e não era isso. Só as horas que ele efetivamente estiver trabalhando é que vão ser caracterizadas como tal. Muito bem. Bom, continuando em relação ao acompanhamento para viagem, olha lá. O acompanhamento do empregador pelo empregado em viagem será condicionado à prévia existência de acordo escrito entre as partes. O empregado tem que aceitar a viagem. E a remuneração hora, olha que legal, a remuneração hora do serviço em viagem será no mínimo 25% superior ao valor do salário hora normal. Então, durante a viagem, se ele trabalhou 8 horas por dia, está lá nos Estados Unidos, em Orlando, trabalhou 8 horas por dia, aquelas 8 horas ele terá um adicional de 25%. Isso é hora extra? Não. É um adicional por ele estar fora do seu domicílio, do seu país, fora da sua localidade, nem sempre é o mesmo país, está acompanhando o empregador. Então, ele tem um adicional de 25%. E depois, se prestar hora extra, ainda tem um adicional de 50%. Tá certo? Isso tudo é novidade trazida na Lei Complementar 150 de 2015. Bom, outra novidade, atenção, empregador doméstico, agora é obrigatório o controle de frequência, o cartão de ponto para o empregado doméstico. Eu só tenho um empregado doméstico, não importa. Se você tiver 1, 2, 3, 5, 10, não importa. É obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado doméstico, em qualquer meio manual, mecânico, eletrônico, desde que idôneo. Tem que ter cartão de ponto. Como é que eu faço? Vai na papelaria e compra o livro de cartão de ponto, ou a ficha de cartão de ponto. Para toda a papelaria tem. E vai passar a controlar a jornada do trabalhador, o horário que ele entra e o horário que ele sai. Cuidado para não colocar horário britânico. O TST não aceita esse horário britânico. O que é isso? Ele entra às 8 horas, e todos os dias bota 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas. Sai às 17 horas, e todo dia bota 17, 17, 17, 17. Esse controle de jornada britânico, o TST entende que é imprestável como meio de prova. Porque é impossível que todos os dias ele tenha chegado exatamente às 8 horas e tenha saído exatamente às 17. Então, tem sempre uma pequenazinha variação de horário. Cuidado para não botar sempre o mesmo horário de entrada e saída, porque quando chega no TST, o TST costuma não aceitar esse cartão de ponto como meio de prova. Fica a dica! Agora, o empregado doméstico tem 1, tem 2, tem 3. Tem que ter cartão de ponto. Providencie na papelaria. Pode ser eletrônico? Pode, mas não, acho que dificilmente a maioria das casas ninguém vai ter controle de ponto eletrônico por causa de 1 ou 2 empregados. Vai ser o papelzão mesmo, né? Lá com registro de ponto. Ok, gente? Tem intervalo para alimentação? Tem. Vamos dar uma olhada no slide? É obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação pelo período de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, admitindo, mediante prévio acordo escrito entre empregador e empregado, sua redução a 30 minutos. Aqui é uma novidade. Para o empregado urbano, CLT também fala de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Agora aqui, também para o empregado doméstico, no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Mas se eles se acordarem, se empregado e empregador acordarem, esse intervalo, em vez de 1 hora, pode ser apenas de 30 minutos. Pode reduzir para 30 minutos. Mas tem que ter um acordo escrito entre empregado e empregador. Atenção, empregador doméstico. Faça um acordo escrito. Porque se não houver acordo escrito e depois esse trabalhador for para a justiça, você vai pagar 1 hora extra. É esse o entendimento do TST, materializado na súmula 437. Então, se vai reduzir o intervalo intra-jornada, ou seja, o intervalo dentro da jornada diária para o trabalhador se alimentar, se você vai reduzir para 30 minutos, faça um acordo escrito e guarde isso. Tá certo? Novidade. Bom, e se o empregado residir no local do trabalho? Essa é a grande dificuldade. O empregado que dorme, que mora, que reside no local do trabalho. Esse intervalo ele pode ser fracionado? Olha o que diz agora a lei. Caso o empregado resida no local de trabalho, o período de intervalo poderá ser desmembrado em 2 períodos. Olha que legal. Então, se ele residir,
pode desmembrar o intervalo em 2 períodos, desde que cada um deles tenha no mínimo 1 hora, até o limite de 4 horas diárias. Então, nesse caso, se o empregado dorme no local, se ele está residindo, o intervalo pode ser fracionado em 2 períodos. O máximo de intervalo que vai ter é 4 horas. E, no mínimo, cada um deles vai ter 1 hora de intervalo. Tá certo? Pode, para quem reside, apenas para quem reside, o intervalo entre a jornada pode ser fracionado em 2 períodos. Novidade. Bom, em relação ao trabalho noturno, não tem novidade. Ficou igualzinho a legislação do trabalhador urbano. O horário noturno é de 22 às 5 horas. A hora noturna ela é fixa, ela não vale 60 minutos. A hora noturna vale 52 minutos e 30 segundos. E o adicional noturno, minha gente, é de 20%. Tudo igual ao trabalhador urbano. Trabalhou entre 22 às 5, entre 22 horas e as 5 horas do dia seguinte, adicional noturno de 20%. Beleza? Entre 2 jornadas de trabalho, ou seja, o empregado doméstico trabalhou hoje, só depois de quantas horas que ele vai poder trabalhar no dia seguinte? Olha lá, entre 2 jornadas de trabalho, deve haver período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Então, minha gente, trabalhou hoje, só pode trabalhar após 11 horas consecutivas de descanso. É o que se chama na doutrina de intervalo interjornada. É o intervalo entre uma jornada, entre o final de uma jornada diária e o início de uma nova jornada no dia seguinte. Repouso semanal remunerado, já falei, preferencialmente aos domingos. Muito bem. Aí vem uma nova situação também regulamentada. Contratação por prazo determinado. Eu posso contratar o trabalhador, o empregado doméstico, por prazo determinado? Pode. A Lei Complementar 150 de 2015 trouxe essas observações, essas possibilidades. Em que situações eu posso contratar por prazo determinado? Dá uma olhadinha. É facultada a contratação por prazo determinado do empregado doméstico. Primeira hipótese, mediante contrato de experiência. Ou para atender necessidades familiares de natureza transitória e para a substituição temporária do empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido ou suspenso. Na verdade, aqui eles pegaram mais ou menos a redação lá do contrato de trabalho temporário da Lei 6.019 de 1974 e adaptaram para o empregado doméstico. Então, contrato de experiência nada mais é do que uma modalidade de contrato para determinado e pode ser feito com o empregado doméstico. Ou para atender a necessidade familiar de natureza transitória ou para substituir outro empregado doméstico. Por exemplo, você tem um empregado doméstico que vai entrar em gozo de licença maternidade, está grávida. Durante a licença maternidade dela, você pode contratar outro empregado doméstico por prazo determinado. Qual é a vantagem de contratar por prazo determinado? A vantagem de contratar por prazo determinado é que ao final do contrato por prazo determinado, você não precisa pagar a multa indenizatória e nem precisará conceder aviso prévio ao empregado, já que ele, desde o início, sabia quando o contrato iria terminar, quando o contrato iria findar. Muito bem. Bom, é claro que o contrato de experiência, o prazo máximo de validade será de 90 dias, incluída eventual prorrogação. Só pode ter uma única prorrogação. Já o outro contrato de prazo determinado, a substituição do empregado, uma necessidade transitória, no máximo 2 anos. Contrato de experiência, no máximo 90 dias. As demais hipóteses para o empregado doméstico contratado por prazo determinado, no máximo 2 anos. Certo? É claro que, no curso do contrato para determinado, se o empregador cometer uma falta grave, o empregado doméstico fará jus à indenização. A lei até fala na metade dos salários devidos até o final do contrato, e eu acrescentaria, além da metade dos salários devidos até o final do contrato, também teria direito o trabalhador à multa de 40% do FGTS. Então ele está cumprindo o contrato para determinado. Mas se no curso do contrato para determinado o empregador doméstico cometer uma falta grave, ele vai indenizar o empregado. E aí tem 2 indenizações. Primeiro, a multa da metade dos salários que seriam devidos até o final do contrato, e além disso a multa de 40% do FGTS. Férias. Bom, férias, o empregado doméstico já tinha direito às férias e, claro, após o período de 12 meses de trabalho, ele tem direito a 30 dias de férias. Isso não mudou. Isso já era possível antes mesmo da emenda constitucional. Mas uma novidade em relação ao empregado doméstico é que ele pode fracionar o período de férias em 2 períodos. Dá uma olhadinha.
O período de férias poderá, a critério do empregador, a critério de quem? Do empregador, ser fracionado em até 2 períodos, sendo um deles de no mínimo 14 dias corridos. Então, o empregador, se quiser, pode fracionar o período de férias do empregado em 2 períodos, sendo que pelo menos um deles, no mínimo, vai ter que ter 14 dias corridos. Bom, o empregado doméstico pode converter um terço de férias em abono pecuniário? Em outras palavras, o empregado doméstico pode vender um terço das suas férias? Pode. O empregador doméstico vai ser obrigado a comprar? Vai. Olha o que diz a lei. É facultado ao empregado doméstico converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Gente, em outras palavras, é facultado ao empregado vender um terço das suas férias no valor da remuneração que lhe é devido nos dias correspondentes. O empregador doméstico pode ser acusado, não vou comprar suas férias, não. Presta atenção, é uma faculdade do empregado doméstico. O empregador doméstico não vai poder recusar. Se o empregado quiser converter um terço de férias, ele vai poder converter em abono pecuniário. Até 30 dias antes do período aquisitivo, antes do término do período aquisitivo, o empregado doméstico já requer, olha, eu quero vender um terço de férias. O empregador terá que aceitar. Como se diz no direito, é um direito potestativo do empregado converter um terço de férias em abono pecuniário. O empregador que pode fazer? Nada. Aceitar. Bom, também uma novidade aqui, olha lá. É lícito ao empregado que reside no local de trabalho nele permanecer durante as férias. Mas, meu amigo, é complicado, mas a lei disse que ele pode, durante as férias dele, permanecer no local da empresa, no local do trabalho. Eu não aconselho. Na prática vai dar confusão. Primeiro que se o empregado doméstico vai tirar férias e vai continuar lá dentro, ele não está tirando férias. Claro, gente, se ele estiver lá durante as férias, é claro que ele vai trabalhar. Ninguém vai ficar numa casa durante 30 dias, dormindo o dia todo num quarto de empregado, que normalmente, na maioria dos lares brasileiros, o quarto de empregado não é grande coisa, é pequeno, não é verdade? Então, o ideal é que ele saia daqui, até para ele poder descansar, até para ele poder recuperar, né, a sua saúde, né, a sua capacidade laborativa. Bom, mas diz a lei que é lícito ao empregado que reside no local de trabalho, nele permanecer durante as férias, mas não é aconselhável. Bom, como é que ficou a parte de descontos no salário? Na verdade, isso foi repetido da lei antiga do doméstico e foi repetido aqui na lei complementar 150. Não é propriamente dito uma novidade, porque tudo que eu vou falar aqui já estava na legislação anterior no que atinge ao empregado doméstico. Olha lá, descontos no salário. É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, bem como por despesas com transporte, hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento de viagem. Claro que, se acompanhou em viagem, as despesas com transporte, hospedagem e alimentação correrão por conta do empregador. Gente, não pode o empregador descontar a alimentação do empregado. Não pode. Alimentação, vestuário, higiene, moradia fornecida do empregado. Não vai ter natureza salarial? Não, não tem natureza salarial. Ufa, bom para o empregador doméstico. Mas também ele não pode efetuar qualquer desconto do salário do empregado doméstico, porque estou descontando aqui a comida que você comeu. Estou descontando aqui o material de higiene que você usou. Estou descontando aqui a sua moradia. Não pode. Não pode descontar alimentação, vestuário, higiene e moradia. Agora, em relação à moradia, veja aqui o que a lei diz. Poderão ser descontadas despesas com moradia, que trata o cabo deste artigo, quando essa se referir a local diverso da residência em que ocorrer a prestação de serviço, desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes. Vejam, o que acontece? Na prática, se o empregado mora na casa do empregador, no quarto de empregada, dentro da casa do empregador, não pode descontar despesa com moradia. Não pode descontar moradia. Mas, às vezes, o empregador mora numa casa grande e atrás tem uma casa do caseiro, onde o empregador doméstico mora em outra casa que não a casa do empregador doméstico. Nesse caso, se houver acordo entre as partes, aí poderá haver desconto pela moradia ocupada pelo trabalhador. Ou seja, se ele mora dentro da casa do empregador doméstico, no quarto da empregada, não pode haver desconto por moradia. Mas se ele mora em outra casa, que não a casa do empregador, exemplo, a casa é maior, é atrás da casa do caseiro, aí se houver acordo entre as partes, pode haver o desconto. Tá certo, minha gente?
uma novidade boa para o empregador doméstico. Principalmente, às vezes você cedia uma casa, a casa ao caseiro, e depois mandava embora o caseiro não queria sair da casa. Alegava que aquela casa era dele, que ele tinha posse, etc. Olha o que a nova lei deixou claro. Olha lá. O fornecimento de moradia ao empregado doméstico na própria residência ou em morada anexa de qualquer natureza não gera ao empregado qualquer direito de posse ou de propriedade sobre a referida moradia. Então, se o empregador cedeu uma casa ao empregado doméstico, ele não tem direito à posse ou à propriedade. Terminou o contrato de trabalho, ele tem que deixar imediatamente a casa. Claro que tem que ter bom senso, tem que ter um tempo para ele sair, mas ele tem que sair. Ele não vai poder usar direito possessório e muito menos alegar direito de propriedade. Certo? Importante isso. Bom, continua lá em relação a desconto no salário do empregado. Olha lá a lei. É facultado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado em caso de adiantamento salarial e mediante acordo escrito entre as partes para a inclusão do empregado em planos de assistência médica, médico-hospitalar e odontológica, de seguro de previdência privado, não podendo a dedução ultrapassar a 20% do salário. Então, veja, deixa aí no slide. Adiantamento salarial pode. Às vezes você no meio do mês adianta 30%, 40% do salário do empregado. Claro que ele vai descontar, ele já adiantou. E se houver acordo escrito entre as partes, aí pode descontar plano de assistência médica, hospitalar, odontológico, seguro de vida e previdência privada. Agora, essa dedução não pode ultrapassar o quê? A 20% do salário. Ficou claro na lei. Uma outra novidade, gente, vale transporte era uma confusão, né? Porque antigamente tem um vale transporte, depois veio cartão, vem, etc. E agora a lei deixou clara, porque a maioria dos empregados domésticos sempre pagou a passagem do empregado doméstico em dinheiro. 99% das residências, o empregado doméstico paga em dinheiro. Agora ficou claro isso na lei. Olha lá. A obrigação prevista no artigo 4º da Lei 7418 de 85, é a lei do Vale do Transporte, minha gente, poderá ser substituída a critério do empregador pela concessão, mediante recibo, dos valores para aquisição das passagens necessárias ao custeio das despesas decorrentes de deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Então, em vez de fornecer um vale de transporte ou o cartão vem, ele pode agora, em relação ao empregado doméstico, pagar em dinheiro. Muito interessante isso, porque já era o que acontecia na prática. Agora está oficializado através da lei complementar, né, número 150 de 2015. Volta a falar, olha lá, não perca o nosso congresso jurídico online de direito de trabalho e previdenciário, totalmente gratuito, com 20 horas certificadas. Você não paga para assistir o congresso, só paga se você quiser o certificado. De 18 a 20 de junho. Acesse o site do SES e se inscreva gratuitamente no congresso. Vamos ter lá vários painéis sobre terceirização, sobre empregado doméstico, painéis sobre direito previdenciário. Você não vai perder. Não é isso, minha gente? Muito bem. Bom, FGTS. FGTS, desde a emenda constitucional 72 de 2013, passou a ser direito do empregado doméstico, só que dependia da regulamentação. Veio a lei complementar agora 150 de 2015 e deixou claro que ele tem direito ao FGTS. Bom, claro que esse recolhimento vai ser estabelecido em regulamento no prazo de 120 dias, mas deixou clara a lei que o trabalhador doméstico, o empregado doméstico, tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. O que acontece? Em relação ao trabalhador normal, urbano ou rural, quando ele é dispensado imotivadamente, e todos os trabalhadores urbanos e rurais são optantes obrigatórios do FGTS, quando eles eram dispensados imotivadamente, eles recebiam do empregador, a título de indenização compensatória, a multa de 40% do fundo de garantia por tempo de serviço. Era a chamada indenização compensatória, multa de 40% dos depósitos efetuados na conta vinculada do trabalhador do FGTS durante aquele contrato de trabalho. Para o empregado doméstico, não vai funcionar assim. O empregador doméstico, mês a mês, fará um depósito prévio, como se fosse já uma garantia, para que, caso o empregado doméstico seja imotivadamente dispensado, já tenha esse dinheiro na conta. Como é que será isso? Olha aqui no slide. O empregador doméstico depositará a importância de 3,2% sobre a remuneração devida no mês anterior a cada empregado, destinada
ao pagamento da indenização compensatória da perda de emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador. Então, o que vai acontecer? Vamos falar já do simples doméstico, mas ele vai, empregador doméstico, todo mês depositar 3,2% da maior remuneração do empregado. Para que isso? Já para criar um fundo para que, caso o empregado doméstico seja dispensado sem justa causa, ele terá direito à multa, ele terá direito a levantar esse valor que foi depositado. Bom, e caso, se o empregado foi dispensado por justa causa, ou pediu demissão, olha aqui no slide. Nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, ou seja, o empregado pediu demissão, de término do contrato de trabalho por prazo determinado, terminou o contrato por prazo determinado, de aposentadoria do empregado ou de falecimento do empregado doméstico, os valores depositados, aqueles 3,2% ao mês, serão movimentados pelo empregador. Então, o que acontece? Pode ser bom para o empregador também. Todo mês ele deposita 3,2%, 3,2%, 3,2%. Se o empregado doméstico for mandado embora sem justa causa, o empregado doméstico vai levantar esse valor depositado. Se por acaso o empregado doméstico foi dispensado por justa causa, ou o empregado doméstico pediu demissão, ou ele faleceu, ou ele foi aposentado, ou terminou um contrato a termo, aí quem levanta esses 3,2%? Aí é o empregador. Opa, me devolve isso aqui, já que não é dele, é meu. Eu depositei. O empregador doméstico depositou. Se o empregado foi mandado embora sem justa causa, o dinheiro que foi depositado fica para o empregado doméstico. Agora, se ele foi dispensado por justa causa, pediu demissão, se aposentou, faleceu, terminou um contrato por prazo determinado, quem levanta essa grana é o próprio empregador. Legal, né? Uma novidade aí. Muito bem. Se for culpa recíproca, aquela situação que tanto o empregado quanto o empregador cometem falta grave, cada um levanta a metade. Aviso prévio, gente. Em relação ao aviso prévio, nada mudou. A mesma regra do trabalhador urbano aplica ao empregado, aviso prévio de no mínimo 30 dias. Para cada ano trabalhado, o empregado passa a ter mais 3 dias de aviso prévio. Se por acaso a iniciativa da ruptura contratual for do empregador doméstico, o empregado doméstico tem direito a reduzir a sua jornada, ou reduz a jornada em 2 horas diárias, ou falta 7 dias corridos. Então, não mudou nada, é o mesmo direito que tem em relação ao empregado urbano e rural, passou a ser também para o empregado doméstico. Aqui, olha aí, ó, estabilidade da gestante, ficou claro na lei complementar 150, olha aqui. Isso aqui é importante, gente, a confirmação do estado de gravidez durante o curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 do ADCT, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ou seja, a confirmação da gravidez durante o curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, ela tem direito à estabilidade no emprego. Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Agora, isso está claro também, já era para a trabalhadora urbana, para a empregada doméstica. Seguro-desemprego. O empregado doméstico agora tem assegurado o seguro-desemprego. O empregado doméstico que for dispensado desta causa fará jus ao benefício seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo, valor sempre fixo, de um salário mínimo por período máximo de 3 meses, de forma contínua alternada. Isso também vai ser disciplinado na legislação posterior, em regulamento. Mas o empregado doméstico tem direito ao seguro-desemprego, no máximo um salário mínimo pelo período máximo de 3 meses. Ok? Bom, claro que se o empregado doméstico cometer uma das faltas graves, por exemplo, praticar um ato de improbidade, um ato de desonestidade, de má-fé com o empregador, lesando o patrimônio do empregador, ou se o empregado doméstico agredir o empregador doméstico, se ele com uma continência de conduta, uma insubordinação, uma indisciplina, ou seja, se o empregado doméstico cometer uma falta grave, ele vai poder ser dispensado por justa causa. Se vocês olharem lá o artigo 482 da CLT, aquelas incisos do artigo 482 que falam das hipóteses de falta graves cometidas pelo empregado regido pela CLT, se aplicam, claro, ao empregado doméstico. Mas eu queria destacar uma justa causa nova, bem interessante. Olha lá. Considera-se justa causa a submissão a maltratos de idoso, de enfermo, de pessoa com deficiência ou de criança sob cuidado direto ou indireto do empregado. Você tem visto muitas vezes aí pela mídia, principalmente na televisão, casos de câmeras que são colocadas que flagram
cuidadores de idosos, babás, empregados domésticos, agredindo idosos, enfermos, crianças. Então agora a lei deixou clara, se for flagrado maltratando uma criança, uma covardia, né, gente? Maltratando um idoso, uma pessoa enferma, pode ser mandado, e não era diferente, por injusta, embora por justa causa, imediatamente. Não tenha dúvida disso. Bom, claro que também, que se quem cometer a falta grave for o empregador, isso vai poder ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Por exemplo, quando o empregador exige serviços superiores às forças do empregado, contrário à lei, contrário aos bons costumes, quando o empregador for tratar o empregado com rigor excessivo, quando o empregador agredir o empregado, tudo isso leva à rescisão indireta do contrato de trabalho. Nesse caso, quem está cometendo a falta grave é o empregador. Isso está lá no artigo 483 da CLT, as hipóteses de rescisão indireta para o empregado regido pela CLT, mas que se aplica também ao empregado doméstico. Agora, uma causa interessante de rescisão indireta, uma novidade é essa daqui, ó. Quando o empregador, olha lá, quando o empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou familiar contra mulheres. Ou seja, você é um empregado doméstico, o empregado doméstico trabalha numa casa em que o empregador constantemente agride a esposa, agride a mulher. Nesse caso, o próprio empregado doméstico pode não querer conviver com isso e pleitear a rescisão indireta. Uma novidade da lei. Coisa interessante, né? Bom, criou-se o simples doméstico. Ai, meu Deus, agora eu tenho que recolher a previdência do empregado, agora eu tenho que recolher a previdência do empregador, agora eu tenho que recolher o FGTS normal e o FGTS da indenização compensatória. Como é que eu vou fazer? Eu estou maluco. Calma, empregador doméstico, calma. A lei criou, olha aqui, ó, o simples doméstico. O que é esse simples doméstico? É instituído o regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico, chamado simples doméstico, que deverá ser regulamentado no prazo de 120 dias. Então fique tranquilo, que essa história do FGTS você vai recolher daqui a 120 dias, porque vai ser determinado em regulamento. Ou seja, você através de uma única guia, você vai pagar tudo. Como é que vai ser isso? Olha lá. O simples doméstico assegurará o recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação. Opa, facilitou, graças a Deus. Documento único de arrecadação dos seguintes valores. 8% a 11%, depende do salário, de contribuição previdenciária a cargo do segurado empregado doméstico. E aí você retém. Você já retém do salário do empregado doméstico para recolher. Na prática, ninguém retém nada e paga, né, da previdência do empregado. A maioria dos empregadores domésticos, ninguém retém a previdência do empregado. Você paga no empregado, depois ainda paga a previdência. Não é isso? A maioria dos empregadores fazem isso. Mas, enfim, no mínimo de 8% a 11% de acordo com a faixa salarial. O que mais? 8%, olha lá, da contribuição patronal previdenciária para a Seguridade Social a cargo do empregador doméstico. Esse é o recolhimento da previdência da parte do empregador. 0,8% de contribuição social para o financiamento do seguro contra acidente de trabalho. 0,8%. E 8% de recolhimento para o FGTS, recolhimento mensal, e 3,2% para aquela futura indenização compensatória. Então, quando você soma 8 com mais 8, 16, com mais 8, 24, ou seja, com mais 3,2 mais 0,8, na prática, a sua despesa agora aumentou 28%. Claro que desses 28%, 8% no mínimo seria do empregado doméstico. Mas se você, como na prática, sempre paga a contribuição previdenciária do empregado doméstico, em tese, se o empregado doméstico ganha R$1.000, teoricamente você vai pagar ou de R$200 a R$280 nessa arrecadação. Ou seja, em torno de 28%. Se você for bonzinho e pagar a contribuição previdenciária do empregado, você pode botar aí de cada R$1, você vai pagar mais 28% nesse simples doméstico. Então, se o empregado doméstico ganha R$1.000, você vai pagar aí R$280 no máximo. Se for de 8% até 11%, em torno disso. Certo? Vai recolher através de documento único, minha gente. O empregado doméstico vai ser regulamentado no prazo de 20 dias. Calma, não é para recolher amanhã, não tem como recolher. Está sendo feito o regulamento. Vai ser lá o Ministério do Planejamento, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência vão se reunir e vão fazer esse regulamento para você passar, através desse documento único de arrecadação, a recolher a contribuição previdenciária do empregado, a contribuição previdenciária do empregador, o 0,8% de contribuição para seguro contra acidente de trabalho, o 8% do FGTS, recolhimento mensal, e mais 3,2% para prevenir futura indenização compensatória.
Então isso aí dá, se for só até 800, dá 28% a mais. Isso, o ônus agora aumentou para se ter um empregado doméstico. Aumentou consideravelmente. Isso alguns até vão dizer que isso vai favorecer a informalidade do emprego doméstico, porque realmente aumenta e aumenta muito o custo. É isso, se você for considerar 8% de fundo de garantia, mais 3,2 mais 0,8, que eram despesas que não existiam, só aí já está aumentando em 12% o custo que você já tinha. Vamos considerar que a Previdência você já pagava. Enfim, é isso. Salário família, gente. Olha, o empregado doméstico passou a ter direito ao salário família. O salário família será devido mensalmente ao segurado empregado, inclusive doméstico, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparado. Então, salário família, como é que vai ser? Você, empregador doméstico, vai pagar e depois vai compensar com as contribuições previdenciárias devidas ao INSS. O empregador vai adiantar, o empregador doméstico vai adiantar e depois vai compensar. Bom, só para você saber, foi criado também um programa de recuperação previdenciária dos empregadores domésticos. Está devendo a Previdência? Olha aí, eles vão estimular que você pague as dívidas que você tem com vencimento até 30 de abril, eles vão permitir o parcelamento, uma isenção de juros, de multa, etc, etc. Isso é para quem tem dívida tanto da Previdência da parte do empregado como do empregador, certo? Pode haver o parcelamento. E por último, para a gente encerrar essa breve análise da Lei Complementar 150/2015, atenção aqui, ó, fiscalização do trabalho. Agora, pode o auditor fiscal fiscalizar a sua casa. A verificação pelo auditor fiscal do trabalho, do cumprimento das normas que regem o trabalho do empregado doméstico, do âmbito do domicílio do empregador, dependerá de agendamento, de entendimentos prévios entre a fiscalização e o empregador. Ah, quer dizer que o auditor fiscal do trabalho agora pode visitar a minha casa, fiscalizar a minha casa? Pode. Ele combina com o empregador doméstico e vai lá, e vai fiscalizar. Olha lá no slide. A fiscalização deverá ter natureza prioritariamente orientadora. Será observado o critério de dupla visita, ou seja, visitar 2 vezes, para a lavratura de auto-infração, salvo quando for constatada infração por falta de anotação da CTPS ou ainda na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. Ah, quer dizer que a fiscalização agora do trabalho pode fiscalizar a residência? Pode. Gente, é isso, minha gente. São aí as principais alterações implementadas pela Lei Complementar 150 de 2015. Reitero o convite para que vocês, entre o dia 18 e 20 de junho, participem de 2015, participe do 3º Congresso Jurídico Online de Direito do Trabalho e Previdenciário, totalmente gratuito, onde nós vamos ter várias questões envolvendo terceirização, envolvendo empregado doméstico, outras questões de direito do trabalho, outras questões de direito previdenciário. Gente, totalmente gratuito, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessas breves palavras e fiquem com Deus, vamos juntos e o melhor ainda está por vir. Tchau, galera!